que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que estamos deixando de ter um Estado brasileiro para ter um Estado de mercado, ou seja, um Estado privatista que só se interessa para o lucro de alguns, que são os acionistas das empresas e os donos. Por isso que o governo Jair Bolsonaro está privatizando todas as empresas e riquezas do Estado brasileiro. Com isso, o Brasil não está capacitando seu povo e está abdicando de sua própria soberania. Países que não têm energia, eles têm dinheiro, como é o caso da Suíça, que é um país onde o dinheiro é livre. O Estado suíço não pergunta qual é a origem do dinheiro que qualquer pessoa, física ou jurídica, deposita em seus bancos. Um traficante de drogas, por exemplo, chega lá, despeja uma quantidade de dinheiro e esse dinheiro fica lá, rendendo, aplicado. Com isso, a Suíça, que não tem fontes de energia, tem dinheiro para poder compensar a falta dessa energia. No entanto, a grande parte dos países que não têm fontes de energia é simplesmente colônia de países ricos e do mercado. São países que se submetem aos ditames dos Estados Unidos da América, porque não têm energia para se manter. Que energia tem a Bélgica, a França? Que energia tem quase todos os países da Europa? Nenhuma. Então, esses países têm de se submeterem aos Estados Unidos, que são os detentores de energia. Os Estados Unidos têm energia deles mesmos. E a energia que ele tem, a energia hídrica, é controlada pelo Exército. Não é privatizada, não. Lá nos Estados Unidos, a energia hidroelétrica não só é do Estado Nacional e controlada pelo governo federal, como é administrada pelas Forças Armadas, para garantir que seja estatal, e porque o controle é uma questão de segurança nacional. No resto do mundo, os Estados Unidos da América colocam frotas de suas forças armadas para tomar e gerir as minas de petróleo pertencentes a outros países, como é o caso da Arábia Saudita, Kuwait, Oriente Médio, onde estão as grandes reservas do petróleo do mundo ainda hoje. Energia, consequentemente, é um elemento básico da cidadania, que significa saúde, educação, moradia, mobilidade urbana, alimentação, desenvolvimento tecnológico, inclusão social. O que está acontecendo no Brasil? A Petrobras e a Eletrobras são os pilares da energia brasileira. São empresas nacionais que detêm elevadas tecnologias, que vêm se construindo ao longo dos anos, sempre no sentido de aprofundar o conhecimento. Hoje, a Petrobras, sem nenhum sentimento patriótico, simplesmente apenas verificando o que está acontecendo no mundo, pelos prêmios que ela recebe, pela capacitação tecnológica na área de petróleo, que a Petrobras vem acumulando prêmios ao longo de todo este século. Ela, a Petrobras, é a única empresa do mundo capaz de perfurar as águas ultraprofundas, atravessando a camada do pré-sal sem causar nenhum acidente ou desastre ambiental. Essa produção só é feita pela Petrobras. As empresas de fora, que foram colocadas pelo golpe de Estado de 2016 aqui para explorar o pré-sal, estão trabalhando em parceria com a Petrobras, cumprindo as orientações técnicas da empresa, porque a Petrobras é quem detém esse conhecimento e ela detém esse conhecimento porque ela estuda. A Petrobras, desde 1981 em diante, sobretudo a partir de 1990, ou seja, de 30 anos para cá, a Petrobras aprofundou os estudos sobre materiais, pressão, corrosão e etc., para poder atravessar a camada de sal e poder produzir petróleo sem que haja um desastre ecológico monumental.
Quem tem provocado desastres ecológicos monumentais é a Exxon, a Shell, British Petroleum, empresas impostas ao Brasil pelo golpe de Estado de 2016. Após o golpe, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, encontrou um jeito de aprovar o projeto de lei 3.178 de 2019, de sua autoria, que modificou a lei de número 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispunha sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Um conluio imenso com muitos brasileiros envolvidos contra o Brasil. As empresas que têm causado grandes desastres ambientais monumentais no mundo, principalmente no Golfo do México e no Alasca, são a ExxonMobil Corporation, multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos da América, a Shell PLC, multinacional petrolífera britânica, a British Petroleum, originalmente Anglo-Persian ou Company, e depois a British Petroleum, multinacional do Reino Unido. Empresas para as quais o governo do golpe de Estado de 2016, de Michel Temer, entregaram o pré-sal brasileiro com a ajuda do senador Serra. A Petrobras não produz desastres monumentais e, quando há algum vazamento e a própria imprensa neoliberal brasileira faz um escândalo em cima, esse vazamento não é nem visto no exterior diante das tragédias que acontecem provocadas pelas estrangeiras. O Mar do Norte é a prova disso. Essas empresas no Mar do Brasil é uma armadilha, porque elas não têm os mesmos interesses nem o mesmo compromisso com as águas brasileiras que a Petrobras tem. Os interesses da Petrobras são diferentes. Ela quer lucrar, claro, mas ela quer lucrar para continuar investindo. Mas ela é, acima de tudo, a produção, atender ao mercado brasileiro do petróleo. Assim, ao privatizarem a Eletrobras, como foi feito pelo governo Bolsonaro, deu-se um tiro na soberania brasileira e, consequentemente, um tiro na cidadania. Mais cedo ou mais tarde, e mais cedo do que mais tarde, todo e qualquer brasileiro, incluindo aí os professores e orientadores educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, vão sentir o que significa a perda da Eletrobras para o Brasil. E agora está a caminho a privatização da Petrobras, com o projeto inconstitucional do presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Com a venda dos dois pilares da energia brasileira, a vida vai ficar muito mais difícil. Não é só a gasolina, o gás e o diesel que vão ficar muito mais caros, não. Vai ficar caro qualquer coisa que seja de plástico, qualquer coisa de origem petroquímica e os alimentos que têm necessidade de fertilizantes, porque no governo Bolsonaro, a Petrobras alienou todas as empresas de fertilizantes nacionais que existiam como subsidiárias da Petrobras, do grupo chamado Petrofértil. Meus caros e minhas caras, professores, orientadores educacionais, patriotas brasileiros, não é uma questão de economia apenas. É uma questão de soberania e de cidadania, a defesa do controle da energia pelos brasileiros.